Então, pessoal, vamos agora então conversar sobre a questão da classificação das redes, né? Primeiro, em relação à classificação, em relação à distância geográfica, como a gente chama, né? Não é uma medida muito precisa para se usar, mas ajuda a gente a ter uma ideia. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como essa questão da distância é uma coisa que importa, mas é meio subjetiva, tá? A gente vai começar aqui falando um pouco sobre as redes PAN, que é a Personal Area Network, ou rede de área pessoal, tá? A primeira coisa que vai caracterizar a rede PAN é que ela é uma rede que vai ser de curto alcance. E quando a gente fala em curto alcance, a gente está falando de que ela é uma rede projetada para conectar dispositivos que estão próximos a uma pessoa, tá? É claro que às vezes esse dispositivo pode se conectar com mais de uma pessoa, né, com mais de um outro dispositivo, mas em geral são dispositivos que vão ter ali um alcance que não vão ultrapassar 10, 15 metros. É claro que isso varia um pouco, né, com os obstáculos no caminho, né? A gente vai ver mais para frente que o maior inimigo dos sinais sem fio é geralmente a água e paredes, né? Que eles atenuam muito o sinal, eles diminuem muito a potência do sinal. Mas em geral, as redes PAN, os exemplos que você vai encontrar delas no dia a dia, são principalmente as conexões Bluetooth, tá? Que é geralmente entre o celular e um fone de ouvido, entre um celular e um smartwatch, por exemplo. Você tem também o Bluetooth Low Energy, que é o BLE, que geralmente é utilizado ali para você conectar outros dispositivos, como por exemplo os dispositivos IoT, que a gente chama, que são do Internet of Things. Lembra que eu falei que mais recentemente, depois que a gente criou a rede, anos depois, geralmente ali a partir da década de 2010, a gente começou a colocar outras coisas na rede, né? E essas coisas a gente vai ver depois o que elas são, mas são às vezes sensores, né? Às vezes são lâmpadas, às vezes são fechaduras digitais, são várias coisas que vão ser conectadas. As fechaduras digitais, por exemplo, que eu estava usando agora, que são coisas que a gente usa ali na automação residencial, elas geralmente vão usar outras tecnologias que não são Bluetooth, mas também são classificadas como redes PAN, como por exemplo a tecnologia Zigbee ou a Z-Wave, por exemplo, né? Então você vai ter ali sensores inteligentes, né? Coisas que a gente usa ali dentro da casa para tornar a nossa casa uma casa mais inteligente, digamos assim. Você tem também os NFCs, que vocês também devem saber, que é o Near Field Communication. Eles são utilizados para a gente fazer pagamentos por aproximação, por exemplo, no Google Pay, no Apple Pay e assim por diante. Também às vezes são utilizados para a gente fazer uma transferência rápida de arquivo entre dispositivos. A gente encosta um celular nas costas do outro para transmitir foto e assim por diante. E você tem também os Wi-Fi Direct ou hotspots pessoais, né? Que é quando você permite que a comunicação entre dispositivos elas possam acontecer sem necessitar de um roteador como intermediário, né? Ou seja, você vai compartilhar a sua internet via o seu celular com outras pessoas, certo? Você tem lá o sinal 5G do seu telefone celular e você quer permitir que as pessoas se conectem para poder acessar a internet, porque no local não tem Wi-Fi, por exemplo. Então ali também você vai estar utilizando uma rede PAN, tá? Então assim, esse conceito da rede PAN, às vezes ele não seja muito falado, ele é muito prático, ele é muito utilizado, tá? Seja com tecnologias Bluetooth, NFC, Zigbee, Z-Wave e assim por diante, tá? Isso eu quero que vocês entendam. São redes pessoais, geralmente se conectam com um único dispositivo, mas são redes ali que vão se estender por poucos metros, tá? No máximo 10, 15, 20 metros no máximo você perde a conexão com a PAN. Além disso, você tem as redes LAN. Nas redes LAN é Local Area Network. Essas redes são as que vocês usam o tempo inteiro na casa de vocês, certo? Elas ali vão ser concentradas, esses sinais, eles geralmente vão vir do roteador Wi-Fi. Aí a gente depois vai ver várias conexões Wi-Fi. Ainda nesse módulo a gente vê isso. Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, as várias versões Wi-Fi, que são os protocolos 802.11, tá? E aí vão vários padrões, né? Mas as redes LAN, elas geralmente são isso, elas vão conectar uma única casa, às vezes uma única instituição. Por exemplo, o Instituto Federal, por exemplo, todo o campus a gente diz que ele está dentro da mesma LAN. É por isso que quando a gente fala da rede LAN, ela pode tanto ser uma rede residencial apenas, de uma residência, como ela pode ser de uma instituição inteira. Então, por exemplo, você tem vários laboratórios dentro
do campus, e esses laboratórios eles estão conectados dentro da mesma rede que a gente chama de LAN. Às vezes esses laboratórios podem estar inclusive separados por prédios. Se for um campus universitário, às vezes estão separados por uma distância razoável de quilômetros, mas eles ficam sendo parte dentro da mesma LAN em geral, tá? Então, de novo, a gente fala aqui da LAN e das tecnologias da LAN que vocês já conhecem meio que do dia a dia, mas não tem esse conceito muito fixo a questão de distância, tá? É mais a percepção de que uma rede um pouco maior, ela não vai utilizar tecnologias em geral de Bluetooth, Zigbee, como eu falei, e sim essas tecnologias de Wi-Fi do padrão 802.11, tá? E aí vão vários padrões que a gente vai ver mais tarde no nosso curso. Você tem também o conceito de MAN, que são as redes de área metropolitana. E aí elas vão ser redes um pouco maiores, embora não seja um conceito muito utilizado. A gente vai ver que o conceito que a gente mais utiliza são as LANs e as WANs. As PANs a gente usa menos, as MANs a gente usa menos, mas elas são redes importantes. Por quê? Porque as MANs, elas, hoje em dia, elas fazem parte de redes WANs modernas, né, baseadas em fibra ótica. Então, você pode ter redes em 5G, redes sem fio mais avançadas que vão abranger grandes áreas metropolitanas. Isso tudo aí vai ser uma MAN, certo? Então, assim, não é muito popular cotidianamente você falar em redes MAN, mas é importante você entender que elas são utilizadas sim, são redes que elas vão abranger às vezes prédios diferentes dentro da mesma metrópole, por exemplo, dentro da mesma cidade, tá? E aí como é que esses prédios podem estar interligados? Eles podem estar interligados por fibra ótica, às vezes por redes sem fios com tecnologias diferentes que permitem você atingir uma distância maior, e assim por diante, tá? Então existe aí esse conceito das redes MAN. E por fim, que importa ainda mais para a gente, é mais relevante, são os conceitos das redes WAN, que é Wide Area Network, que é uma rede de comunicação que cobre uma grande área geográfica, tá? Conecta computadores, dispositivos e redes locais. Então, assim, várias LANs se conectam através de uma WAN, porque elas vão se conectar através de grandes distâncias geográficas. E essas WANs, elas podem abranger cidades, países ou até mesmo continentes, né? Então, as características da WAN, elas são de ter um grande alcance geográfico, né? Diferente da LAN, que vai ser local ali, vai abranger um prédio só, 2 prédios que estão vizinhos ali, um campus universitário só, ou só a nossa residência. As WANs, elas vão ter um alcance bem maior. Elas vão interconectar várias LANs que estão muito distantes entre si. Às vezes pode ser, inclusive, uma conexão intercontinental, sabe? Às vezes pode abranger um país inteiro. Então ela vai usar, inclusive, estruturas e serviços externos de telecomunicações com fibra ótica, satélite, comunicação via rádio, enfim, um monte de coisas que vão rolar por aí. Só que ela vai ter, por ter essa abrangência maior, né, essa quantidade maior de dispositivos conectados e de distâncias envolvidas, ela vai acabar tendo uma velocidade que é um pouco menor do que a velocidade que você consegue encontrar no LAN, né? E pode ter, evidentemente, um custo mais caro. Mas, em geral, a WAN ela é necessária quando você quer conectar, por exemplo, empresas que elas possuem filiais em diferentes cidades ou países, né? E elas precisam compartilhar essas informações entre esses diferentes prédios que elas ocupam, de novo, em diferentes países ou cidades, tá? Você também tem, por exemplo, instituições bancárias que conectam várias agências para acesso a contas e transações. Isso também vai estar dentro de uma WAN, diferentes universidades e centros de pesquisa para compartilhar, por exemplo, dados ou sistemas distribuídos, eles também vão estar na WAN, serviços de telecomunicações, serviços de streaming, serviços de hospedagem de site, isso tudo está na WAN, né? Que ela é necessária, é um negócio essencial para comunicação, mas ela vai ter uma escala maior, né? Uma escala de nível geográfico mais abrangente, por isso ela não tem limitações de distância. Aqui eu estou colocando uns exemplos para vocês terem uma noção, digamos assim, mais prática. Então você vê, poucos metros quadrados, uma sala e tal, ainda você pode considerar uma PAN, tá? Uma Personal Area Network. Mas quando você vai para um prédio, uma residência inteira, um campus inteiro, aí geralmente é LAN, certo? Quando avança para a cidade, aí você tem a MAN, quando é uma abrangência de toda uma metrópole, né? Metropolitan vem disso, metropolitana, né? A área metropolitana, uma cidade.
E quando vai para país, continente, aí você já passa a ter a WAN, que é uma distância bem maior. Quando é o planeta inteiro, aí a gente está falando da internet com I maiúsculo, tá? Aqui eu botei um quadro comparativo para vocês verem as diferenças entre esses principais conceitos, as classificações, que é LAN e WAN, tá? A LAN, de novo, ela é de curto alcance, vão ser dispositivos de um local muito restrito, coisa de 10, 15 metros no máximo. Redes LAN não, vão ser cidades, países, continentes e assim vai. Então, aqui na LAN, você vai ter velocidades maiores, velocidade de centenas de megabits por segundo, dezenas de gigabits por segundo e etc. Enquanto que nas WANs você vai ter velocidades comparativamente menores, né? A infraestrutura aqui na LAN vocês já conhecem, aqueles roteadores Wi-Fi ou roteadores mesmo, em suítes menores, que depois a gente vai ver o que são esses equipamentos. Enquanto que na WAN você tem fibra ótica, satélite, 4G, 5G, 3G, MPLS, VPN, um monte de outras tecnologias que vem por aí, tá? Aqui na LAN elas são mais seguras, por quê? Porque você está ali dentro da sua casa, entendeu? Então o ambiente ele é mais controlado, quem está se conectando nele. Quando você vai para o WAN, que você vai compartilhar o uso de links com vários outros lugares, aí você vai exigir uma segurança mais robusta, né, com criptografia, que permita você utilizar firewalls mais robustos para se proteger de ataques contra os seus dados ou a sua rede, certo? A gente tem também uma classificação em relação à forma de interligação. Então a gente tem as intranets, que são redes privadas, né, utilizadas dentro de uma única organização para facilitar a comunicação, como por exemplo, a nossa residência é uma intranet. Então ela vai ter um uso muito mais restrito de membros, né, que vão poder ter acesso a ela. Ela vai ser protegida por firewalls e autenticação para evitar acessos externos, porque é como se funcionasse a nossa rede isolada em certa medida dentro da nossa rede ali, tá? E você pode ter também as redes que a gente chama de extranets, que é uma extensão da intranet que permite que os acessos de usuários externos à sua rede. Então é como se fosse assim, você pega um pedacinho da sua rede, que por exemplo, vamos supor que você tem um servidor lá com as fotos da sua família, e você quer deixar ele do lado de fora da sua rede para não só as pessoas que moram com você acessarem essas fotos, mas também se alguém quiser se conectar externamente e ter acesso a alguma dessas fotos, algum familiar, por exemplo, ele possa ter acesso. Então você pega essa perninha da sua rede, esse servidor, por exemplo, de fotos, de arquivos, e você coloca ele na sua extranet. Ou seja, ela vai ser uma espécie de rede privado, mas com acesso controlado para pessoas de fora da sua casa ou da sua organização, quando a gente está falando de empresas, tá? Então ela é uma espécie assim, vou colocar uma perninha de fora, mas vou colocar uma perninha de fora de uma forma segura, de forma que, por exemplo, que se houver um ataque a essa extranet, a minha rede intranet ela não vai estar comprometida, certo? É uma maneira que você tem de ter o benefício de poder ter alguns recursos sendo acessíveis externamente, sem comprar todo o risco de expor toda a sua rede intranet para quem está de fora dela, tá? E você tem a internet com I maiúsculo, que é a rede que vocês já conhecem, que é famosa dos noticiários como sendo a rede mundial de computadores, certo? A gente vai falar agora um pouco da questão das convenções em relação à velocidade do tráfego. Normalmente, quando a gente está falando de espaços ocupados, né, em espaço, tamanho de arquivos, e a gente fala, por exemplo, em 1 megabyte, a gente está falando em 1024 kilobytes, porque o sistema digital ele é binário, então ele se move em potências de 2. Então 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, depois 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então é por isso que quando a gente fala, por exemplo, de 1 megabyte, a gente normalmente não se refere a 1000 kilobytes, mas sim a 1024 kilobytes, porque a gente está sempre falando em potência de 2. E a gente fala muito em kilobyte, megabyte, gigabyte. Só que existe também o bit. E aí é que estão duas coisas que eu preciso observar com vocês. A primeira delas é o seguinte, saber diferenciar byte de bit. A gente sabe que um byte, BYTE, ele é composto de 8 bits, certo?
Então, o bit ele é representado pelo B minúsculo, enquanto que o byte é representado pelo B maiúsculo. É por isso que aqui você lê 1 megabyte e não 1 megabit, tá? Então, vamos lá. 1 byte e aqui é composto por 8 bits. E, em geral, as velocidades da rede vão ser informadas em bits por segundo, com B minúsculo. Então, vai ser kilobits por segundo, com B minúsculo, megabits por segundo, com B minúsculo, gigabits por segundo, com B minúsculo, certo? Enquanto que os espaços, eles geralmente são referidos em bytes, tá? Com B maiúsculo. Mas, mesmo quando você vê uma inscrição, por exemplo, como 1 kilobit por segundo, como a velocidade da rede, ou, por exemplo, 1 megabit por segundo, 1 megabit por segundo não vão ser iguais a 1024 kilobits por segundo, como normalmente a gente faz quando trata de espaços, mas sim 1000. Então é como se fosse um arredondamento. Quando a gente está falando de tamanho de arquivos, a gente está trabalhando com potências de 2 como a referência. Então, por exemplo, 1 megabyte são 1024 kilobytes, isso em tamanho. Quando a gente fala em velocidade, 1 megabyte são 1000 kilobits, 1000 kilobytes, entendeu? Então, sempre que a gente vai falando assim em velocidade, a gente vai para 1000, certo? 1 megabyte por segundo vão ser 1000 kilobytes por segundo, certo? Por exemplo. Então, essa velocidade teórica ela é meio que deixada de lado e a gente usa essa velocidade mais efetiva para poder fazer os cálculos, tá certo? Você pode utilizar sites aí para a gente fazer uma medição da velocidade do tráfego na nossa casa. Então, aqui eu coloquei, antes de falar sobre isso, eu vou falar aqui sobre a diferença entre largura de banda e latência, tá? Largura de banda, ou banda larga, né, o throughput, como a gente chama, é a quantidade de dados que você pode transmitir em um determinado tempo. Então, eu costumo associar a largura de banda à quantidade de pistas que você tem para trafegar automóveis. É claro que quanto mais pistas você tem, mais automóveis você pode colocar na pista simultaneamente. Mas isso não significa que esses automóveis vão se mover de forma muito rápida, né? O trânsito ele pode estar muito congestionado porque tem muitos carros ali. Ou a pista pode ser meio esburacada e esse trânsito vai ficar meio lento. Então a gente tem também como conceito envolvido na questão de velocidade na rede, a latência. O que é a latência? Que a gente chama às vezes também de ping, mais vulgarmente, né? Que é um comando que vocês vão aprender a dar depois para poder medir latência. A latência é o tempo que o dado leva, ou seja, que um carro leva para poder ir até o destino e voltar para a origem, tá? Porque quando você acessa um site é isso, você vai buscar uma informação lá no servidor onde o site está hospedado e essa informação precisa chegar de volta no seu navegador. Então esse tempo que leva para poder acessar e voltar, esse tempo de latência é o que é mais fundamental na nossa sensibilidade em relação à velocidade da rede, tá? É bem mais do que a largura de banda da rede. Porque às vezes não adianta você ter tantas pistas, tanta largura de banda, se o carro que você precisa passar é pequenininho. Então às vezes para você acessar um site, a quantidade de banda que você precisa é pequena. O que faz diferença é você ir e voltar rápido. Para esse carro ter uma pista boa o suficiente para ele ir e voltar rápido, o tempo de latência ser baixo. Então assim, mas é uma mistura. Às vezes você vai precisar de muita largura de banda, mas em geral, para os usuários comuns, o que você precisa mesmo é ter uma baixa latência, tá? Baixa latência, inclusive, é uma coisa que os jogadores aí de online, eles buscam muito, né? Porque quando o tempo de latência está muito alto, acontece aquele efeito que a gente chama de lag, né? No jogo, né? Que é o negócio tá meio travado, assim, tá demorado. Você dá um tiro e demora o tempo entre você ter dado o tiro e você ver onde o tiro acertou. O tempo de latência, quando ele é muito alto, aí o jogo fica como se fosse travando, ele fica meio que congelando, entendeu? E é isso que você não quer. Então é importante que vocês entendam essa diferença entre o conceito de latência e o conceito de banda larga. Latência é o tempo que os dados levam para ir e voltar, da origem para o destino e fazer o caminho de volta, e a banda larga é a quantidade de dados que você pode trafegar simultaneamente em um determinado período de tempo na rede, certo? Em geral, inclusive, as velocidades de download e upload elas são assimétricas. Por quê? Porque, em geral, a gente dedica muito mais tempo a fazer download de arquivos, a pegar o que está na rede e baixar para o nosso computador, do que em fazer upload. Então, não é incomum que você veja velocidade de download nos serviços que você contrata nos provedores de serviço,
as taxas de download em megabits por segundo, elas geralmente são bem maiores do que as taxas de upload, tá? E lembre-se sempre, sim, que quando você está contratando, em geral, as velocidades envolvidas, elas estão em megabits por segundo, gigabits por segundo, e não bytes. Porque para você ter essa mesma velocidade equivalente em bytes, você teria que fazer uma divisão por 8, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, eu usei o speed check lá, que eu tinha falado para fazer um teste na minha rede. Aí perceba que a velocidade de download ó, é 212,96 megabits por segundo, tá? E aqui ele tem o tempo de latência, tá? O tempo que, em geral, a informação leva entre origem e destino. É claro que esse tempo de latência ele muda de acordo com o local para qual você está fazendo o teste. Por exemplo, se eu fizer um tempo de latência para o site do Google, pode ser que ele me dê um tempo de latência diferente aqui. Depende, inclusive, se esse site está dentro do Brasil ou ele está fora do Brasil. Geralmente, um site, quando ele está no Brasil, ele tem um tempo de latência menor. Quando ele vai para um país mais distante, ele tem um tempo de latência maior. E o que a gente quer é sempre um tempo de latência o mais baixo possível. E aí, de novo, ó, o teste de upload aqui estava dando bem próximo da minha velocidade de download, mas em geral as taxas de upload elas são menores do que as taxas de download que a gente costuma encontrar nos serviços que a gente contrata por aí, tá? Por conta disso, porque geralmente você está baixando arquivos da rede, você não está subindo arquivos para a rede, tá? Então é preciso que vocês entendam isso. A diferença de megabits para megabytes, entender que quando você está falando em megabits, se você quiser transformar isso aqui em megabytes, você vai ter que dividir isso aqui por 8. Então essa velocidade aqui de 212,96 megabits, se você quiser saber isso aqui em bytes, como cada byte tem 8 bits, aí você tem que dividir isso aqui por 8. Então você vai ter uma taxa menor em megabytes por segundo do que você tem em megabits por segundo. Mas em geral, quando a gente fala de rede, a gente está falando no B minúsculo, megabits por segundo, kilobits por segundo, gigabits por segundo. Então é como você normalmente vai encontrar essas informações, tá certo? E levar em consideração a questão lá da convenção, como eu falei, que, por exemplo, você pegar 100 megabits por segundo, você vai sempre fazer a conversão não para 1024, mas multiplicar por 1000, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. É importante vocês entenderem essas diferenças, porque a gente vai mexer com essas velocidades mais para frente do curso, tá certo? Até a próxima aula.